Hoje a tia Rê vai começar lendo aqui o tema, né? Que a Amor passou. Só que eu vou pegar o óculos, porque eu não enxergo. Só um minutinho. Ó, a Bíblia fala que Eli era um sacerdote. Como a tia Rô falou, eu não posso falar tudo de novo, porque não vai ficar muito chato. Toda vez falando... Lembra? Vocês lembram que Ana podia ter filho? Um monte de filho. Ah, tá. Aí Ana engravidou, né? Por quê? Porque o noivo falou com ela, aí ele falou que ela ia ficar grávida. Porque ela orou, não foi? Ela foi lá no templo, orou e tal, né? Vocês sabiam que naquele tempo, quem não podia ter filho era tido assim como amaldiçoada? Então, quem não podia ter filho era amaldiçoado. Você imagina como a Ana se sentia? Vocês imaginam? Eu era super abençoada naquele tempo. Eu tenho 4. Você imagina a tadinha da Ana, não tinha nenhum. E a Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre dela. Então, foi Deus que não falou, não, você não vai ter filho agora. E aí ela foi, pediu ao Senhor e teve Samuel. Aquela história toda que o primeiro pregador falou, a tia Rô falou, e ela teve um filho. Foi? Esse menino, naquele tempo, até achei legal que naquele tempo era muito bagunçado. Estava muito bagunçado também. O tempo dos reis ali era muito bagunçado. E eu achei legal porque Ana, ela pediu, teve o bebê, e ela voltou a devolver, porque ela poderia dar uma desculpa. Ela poderia falar assim, Senhor, olha a bagunça que está esse lugar. Ó, os filhos desse homem, eu vou confiar o meu filho a esse homem? Eu não, eu vou levar meu filho embora. Só que Ana confiava em Deus. Ela confiava que Deus ia cuidar do filho dela, mesmo aquele lugar estando uma bagunça. Ele não era um homem ruim. Ele era um homem bom. Só que ele fechava os olhos. Ele não queria confrontar os filhos dele. Mas a Bíblia não fala que ele era ruim. A Bíblia só fala que ele fechava os olhos e deixava os filhos dele fazer. Então, Ana tinha uma desculpa. Só que Ana confiava no Senhor, como eu falei. E aí ela deixou o bebezinho dela lá. Quantos anos ele tinha, Rô? 4 anos, a tia Rô falou. Né? Mais ou menos, né? De 4 a 5 anos. Imagina, você deixar um bebê lindo desse, uma bebê linda dessa, com um povo que você já sabia que não estava muito legal. Mas ela confiava. E a gente precisa confiar em Deus, do jeito que Ana confiou. Só que Ana deixou ele lá e nunca mais lembrou dele? Deixou ele lá e esqueceu dele? A Bíblia fala que foi assim? Não, Ana ia sempre lá. E sempre conversava com o Samuel. E aí, nesse dia que a tia Rô contou, e a tia Rê vai voltar a contar, a Bíblia fala que Samuel foi chamado por Deus, não foi? Quantas vezes Samuel foi chamado por Deus? Alguém lembra? 3, 2, quem mais? Ainda mais? Quem falou? 4 vezes, isso mesmo. Foi 4 vezes. E aí eu fiquei pensando assim, igreja, eu lendo aqui, né, meditando, eu falei assim, Senhor, se eu chamo a minha filha uma vez, ela vai falar, que é, mãe? E vai lá. Eu falo, não te chamei, não. Você me chamou, porque eu conheço meus filhos. Os 3, eu ia falar desse jeito, mãe, você me chamou, você é doida? Você me chamou. Aí eu ia falar, não, menina, vai dormir. Se eu chamasse a segunda, elas iam gritar lá do quarto. Ai, mãe, que é? Não é? Desse jeito. Na terceira, sabe o que elas iam fazer? Pegar o cobertor e colocar a cabeça assim e se esconder. Que elas nem iam mais. Falavam, não, minha mãe está doida, não vou chamar mais não. Mas é que era diferente. Samuel era uma criança muito obediente. Muito obediente. Ele foi chamado a primeira vez por Deus. E aí ele foi lá e falava para Eli, o senhor me chamou? 3, isso mesmo. E ele falava assim, não, eu não te chamei, volte, pode dormir. E aí ele foi chamado a segunda vez e ele voltou lá de novo. Olha como Samuel era obediente, gente. Ele era muito obediente. Só que a Bíblia diz que Samuel não conhecia a voz de Deus. Nesse tempo, não era fácil falar com Deus, como a gente fala hoje. A gente conversa muito com Deus hoje. Esse tempo não era fácil, era difícil falar com Deus. Então, Samuel, mesmo crescendo na casa de Eli, do sacerdote lá, tudo bonitinho, ele não conhecia a voz do Senhor.
E aí, de mais 3 vezes ele foi lá. Na terceira vez ele fala assim: Samuel, volta, deita e fala. Fala para Deus, né? Fala, Senhor, que teu servo ouve. E ele fez isso exatamente como ele falou, porque ele era uma criança obediente. E ele fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu fiz um estudo que, nessa época, mais ou menos, Samuel tinha uns 11 anos. A tia Rô falou de 4, né, Rô, quando foi entregado, e isso quando ele ouviu a voz de Deus, ele tinha mais ou menos 11 anos. E aí, como ele não sabia, ele voltou, e aí ele entendeu o que era a voz de Deus. E hoje eu vim trazer para vocês como podemos escutar a voz de Deus. Alguém sabe? Vocês sabem algumas formas de escutar a voz de Deus? Sabe? Isso mesmo, ler a Bíblia. Olha essa boca que a Lana está segurando. Olha que bonitinha. Mostra para eles, Laninha. Olha que boquinha linda, olha. Aqui dentro tem algumas coisas. Adorar. E tem tudo isso aqui, Valentina do céu. Você copiou aqui, né? Olha, a gente vai começar aqui na boquinha. Lana, assim, ó. Isso. Bonitinha. Entendeu? Você vai colocando os slides para mim? Ô, William, apaga, por favor, a luz. Espera aí, Teu. Deixa eu primeiro pegar o primeiro aqui. Não, eu tiro, filho. Olha, a primeira coisa que Deus pode falar com a gente. O que está escrito aqui? Quem sabe ler? Bíblia. Deus fala com a gente através da Bíblia. E olha o que a tia Rê colocou ali. Eu não enxergo. Tem que tirar o óculos agora. Você desce um pouquinho, Teu? Tá. Através da Bíblia. O Senhor fala com a gente através da Bíblia. Então, a gente precisa orar. Quer dizer, a gente precisa ler a Bíblia. Porque é na Bíblia que Deus vai falar com a gente. E a palavra de Deus fala que... Não é essa, Teu. Você só tirou tirou da ordem? Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu ver aqui. Hã? Pode ler, filho. Então, através da Bíblia. Vamos lá. Então, tu vai arrumar lá para mim. Através da Bíblia. E como você vai falar com o Senhor através da Bíblia? Através da Bíblia é orar. Não, ler a Bíblia. Calma, respira. Vamos primeiro ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E a gente vai ler a Bíblia só abrir e ler só? Aí vai ler para pegar a Bíblia e ler assim, ó. É assim que lê a Bíblia? Não, a gente vai pedir para Deus, Senhor, fala comigo através da sua palavra. E Deus fala, agora sim, entendeu? Que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Olha quanta coisa, crianças. Na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 versículos. Olha o que a Bíblia fala. Então, vocês vão ser tudo isso daí, se vocês começarem a ler a Bíblia. Olha, você viu? E hoje precisa muito disso. Você viu o que o pastor estava falando? A gente precisa ler a Bíblia para ser tudo isso que ela fala. Amém? Vamos ver de outra forma que Deus fala com a gente. Quer tirar, Lana? Pode tirar. Vai ter que ir lá na sequência, tá? Olha só. Outra coisa que Deus fala com a gente. O que está escrito aqui? Pode, amor. Pode tirar. Sinais. Não é esse teu. Sério? Eu coloquei certinho na ordem. Tá bom? Então, sinais. Então, vamos lá. A Bíblia fala que o primeiro sinal, dois sinais que Jesus fez foi multiplicar os pães. Quando ele multiplicou os pães, o povo já queria logo transformar ele no rei. Vamos, esse aqui é o nosso rei, e não sei o que lá, porque ele está dando comida de graça para nós. Era bem assim. Só que não era isso que Jesus queria. Jesus queria alimentar aquele povo. Era o primeiro sinal, um dos sinais dele.
E como acontece algum sinal com a nossa vida? Um exemplo. A gente vai viajar. Aí o carro quebra. O carro estava bonzinho, gente. O pai lá fez toda aquela coisa no carro, arrumou, colocou freio, colocou óleo, colocou tudo, e o carro quebra. Isso é um sinal. Um sinal que não é para você. Um sinal que é para você ficar em casa. E a gente precisa estar sempre em constante oração para saber qual é o sinal do Senhor. Né? Vamos ver ali o que diz. Depois que todos receberam o suficiente, olha só, que a tia falou. Ó, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada sejam desperdiçados. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Só que Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não é o pão que ele ia dar para vocês, para comer naquele momento. Não, ele ia dar um pão que vocês não iam ter mais fome. Então, o povo não estava atrás disso. O povo queria era comida, queria ter ali aquela vidinha, né? Facinho, não precisa trabalhar, a gente vai viver ali do pão do Senhor e já era, né? Mas não é assim, não. Deus fala conosco através de pessoas. O que a tia Rê está falando aqui? Está falando da palavra de Deus para vocês. Então, a tia Rê está falando através... Deus está falando comigo e eu estou passando para vocês. Outras pessoas da escola bíblica, quando a tia Lilenice fala da palavra de Deus, Deus está falando com ela através de sua palavra para ela passar para as crianças, para os menorzinhos. Tia Rô fala para os jovens, né? E a Isa fala para os juniores, vai indo assim. E aí tem a tia Cida. A tia Cida não fala com a gente? Pois é. E a gente precisa, crianças, aprender a escutar e aprender a obedecer. Porque muitas vezes a gente acha, que lá vem essa véia chata. Se ofendeu já, olha. Mas a maioria das vezes é assim que os jovens falam e que as crianças também estão falando. Mas as pessoas um pouquinho mais velhas que vocês, elas têm sabedoria. E, principalmente, aquelas que estão na igreja. Entendeu, crianças? Então, quando a tia Cida fala alguma coisa, a tia Dante, o Michel é um pouquinho chato, mas ele fala com a gente. Ele briga também, né? Porque ele sabe. Então, a gente precisa escutar a voz, porque é Deus falando através de pessoas. Peraí, que eu vou ler aqui, ó. Tá certinho o teu. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-as e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Deus pode falar através de uma criança? Pode, com certeza. Cadê o Vitor? Vitor, pode vir para cá. Deus uma vez falou com o Vitor. E o Vitor falou com uma criança. E a mãe, depois dessa criança, falou comigo. Falou, olha, Deus usou o Vitor para falar com meu filho. Então, Deus pode usar, sim, criança para falar com criança. Amém? Os dois, sonhos e profecias, dá para mim. Ó, o que está escrito aqui? Deus pode falar com a gente através de sonhos, tia Rebeca? Pode? E isso aqui? O que Deus está falando aqui? Profecias. Eu falei sobre isso na escola bíblica. Quem vai lembrar? Você não estava, meu amor. Lembra, Bela? Lembra, Vitor? Sobre profecias? Lembra? O que eu falei hoje de manhã sobre profecias? Não lembro. Mas eu falei, não foi? Então, sonhos e profecias. Quando a gente dorme e sonha, Deus pode falar com a gente através dos sonhos. E a gente sempre precisa contar. Lembra que eu falei para vocês que eu tive alguns sonhos e aí eu contava para a tia Cida? Então, a gente conta para que ela possa ajudar a gente em oração. Para que se sonho for ruim, que ele não aconteça. E se sonho for bom, que ele aconteça. Então, precisamos orar. Mas olha o que a Bíblia diz.
Não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom, afaste de todo o mal. Toda profecia é de Deus? Hã? Fala mais alto. Isso? Não. Não. Não mesmo. Tem profecias que não é de Deus. E todos os sonhos são de Deus? Lembrou, né? Todos os sonhos são de Deus? Não. Tem sonho que é a nossa imaginação. Tem sonho que porque a gente assistiu um filme lá muito ruim, que nem a tia falou que não pode assistir filme de terror, que abre portas. Aí você vai assistir o filme de terror. Você vai sonhar com o quê? Com o monstro. Não é? E aí você vem falar depois, tive um sonho, foi revelação de Deus, foi nada. Foi porque você foi assistir o sonho. Pois é, imagina, Valentina. Aí o bandido entra, aí você sonha que o bandido entra na sua casa. É sonho? É Deus que está te dando esse sonho? Não, foi porque você assistiu o filme que não podia. Isso mesmo. E toda profecia, quando a gente receber uma profecia, a gente precisa orar para falar e falar assim, Senhor, se for do Senhor, lembra que a tia falou hoje? Se for do Senhor, amém. Se não for, afasta de mim. Amém? Vamos para a próxima. Olha o que está escrito aqui. Louvores. Deus fala com a gente através do louvor? Ai, tá muito murcho. Deus fala com a gente através dos louvores? E aqui, Deus fala com a gente através dos louvores? Sim. Hoje foi cantado muita coisa linda aqui e lá no fundão só via a manifestação do Senhor. Então Deus fala através dos louvores. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua... Tu para de mexer isso. Apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. Olha só, olha o que está falando ali. Que os louvores também acalmam a alma. Quando a gente está muito aflito, a Joyce vem aqui com aquela voz dela e canta e ministra sobre a palavra do Senhor. O nosso coração não acalma? A gente não começa a orar? Não começa a ficar mais... Ou então a gente chora pra caramba, se acaba em lágrimas e Deus fala com a gente. Não é assim, gente? É bem assim. Pelo menos a tia Rê se acaba sempre e fica toda acabada, porque o louvor fala com a gente. É uma maneira que Deus fala com a gente. Amém? Vamos ver outro, Lana? Pastor. O pastor fala com a gente? Ai, gente, fala bem forte. O pastor fala com a gente? Sim. O pastor só fala coisa boa pra gente? O pastor fala coisas boas e também pega na nossa orelha. Por quê? Porque precisa, isso mesmo. Porque ele é o sacerdote que Deus colocou ali, ó. Pra quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Pra adorar? Pô, também. Mas tem outra coisa. Pra falar de Deus. Também. E pra que mais? Guiar. Também. Guiar a igreja. Guiar o rebanho. Guiar a gente. Nós somos o rebanho dele. Amém? Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus diz, ó. Pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda. Olha o que o pastor faz com a gente de vez em quando. Ele nos repreende, corrige, ele exorta a gente também. Ele não só, né? Ele coloca a gente lá para cima, né? Quando a gente faz coisas legais, ele, nossa, parabéns, né? Nossa, você fez o seu TCC, uhul! Ele estava ali falando hoje com a tia Rô. Então, ele exorta também. E com toda a paciência. Olha,
Gente, sinceramente, a tia Cida não tem muito. Mas o pastor Marcos fala a verdade. Ele tem toda a paciência. Pelo menos eu, nunca vi o pastor bravo. Ou. Eu nunca fui todo mundo fala que já foi tomar café com o pastor. Eu nunca fui tomar café com o pastor. Então, eu sou uma filha boazinha. Agora, tem gente assim, ó, que já foi tomar café com o pastor. Ou seja, não é uma filha boazinha. Já tomar café é quando o pastor pega pra dar umas broncas, sabe? Puxar a orelha. Oi? Com você não, mas aqui é com seu pai. Pergunta aí. Vamos pro próximo? Olha, esse aqui ficou diferente, porque esse aqui é o que mais o Senhor fala com a gente. Nas orações. O que está escrito aqui? Orações. E quem ora? Quem ora? Só 3 pessoas oram? Então levanta a mão bem alto. Quem ora? Ah, você ora, Lolo? Que linda. Ah, você é muito linda. É isso mesmo. Todo mundo ora, né? A oração é onde o Senhor fala com mais intimidade com a gente. Quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente nem precisa dobrar, porque muitas vezes a gente está sentado aqui, tem gente que não consegue dobrar o joelho, e começa a orar. Tem gente que se levanta, porque eu vejo muitas crianças aqui se levantando e orando, e o Senhor fala grandemente com vocês. É aqui, na oração, é onde você fala e o Senhor te responde automaticamente. É muito bom orar. Então, crianças, a gente precisa estar constantemente em oração. O Samuel, ele ouviu a voz de Deus e não parou mais de ouvir a voz de Deus. Não parou. Até os últimos dias da vida dele, ele era sacerdote, como o pastor Marcos. Como o pastor Marcos, ele falava da palavra de Deus. Só que, pode guardar, Lana. Com o ouvido sujo, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, dá para escutar a voz de Deus? Sim ou não? Não. E o que acontece? Está cheio de pecado. Não vai conseguir, né? Mas aí, tá cheio aqui, Valentina. Cheio de coisa ruim no ouvido. Não vai dar para escutar a voz de Deus. Só que aí a gente tem um amigo. E esse amigo vai ser representado por isso aqui. Cotonete. O cotonete faz o quê? Ele limpa o ouvido. E esse cotonete é o cotonete do Espírito Santo. Oi. Pois é, Lolo. E hoje ele vai ser usado para limpar todos os ouvidos. Esse é pequenininho. É que esse aqui vai limpar esse aqui, ó, que é grandão. Esse cotonete, oi. Porque a minha orelha tem boca e ouvido. Para chamar a atenção das crianças. Vai, senão eu saio meu raciocínio. Aqui estava cheio de pecado. Aí vem o nosso amigo Espírito Santo, que a tia Rô falou dele muito, não foi? Primeiro, Vi, você colocou das orações e que eu esqueci de ler. É o último, né? Ó, vamos lá, ó. A Bíblia fala, olha só. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ainda tem isso, viu? Não adianta vocês orarem com a vontade de vocês. Tem que ser da vontade de Deus. A Bíblia que fala, não sou eu não, olha lá. É a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Aí, isso está em João 5, 14 e 15. Depois em Marcos 11, 24. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam. Creiam. Vocês vão pedir para ganhar na loteria? Porque isso é jogo. Jogo não é de Deus.
Vocês vão pedir para ter carro novo, zerado? Pode até pedir, mas se você trabalhar, você vai ter? Se você não trabalhar, você vai ter? Você vai achando que vai. Aí eu vou lá para a prova. Estou uma prova muito difícil na faculdade, fico lá pedindo, Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda com o quê? Se eu não estudei. Ele vai ajudar o quê? Vai ajudar em nada. Você não estudou, não fez sua parte? Hã? É. Aí a professora vai dar meio, porque você acertou seu nome. Se acertar o nome ainda, né? Tem que ainda ficar esperto. Olha, o pastor errou o nome. Misericórdia. Então, a gente tem que saber o que pede para Deus. Né? Eu vou pedir as coisas conforme eu também posso correr atrás. Oi? Pode, meu amor. Vai lá. Bia, ela cai no banheiro. Então, vamos lá. Agora sim, eu vou pro meu ouvido. O ouvido está sujo, cheio de coisas ruins. E aí eu chamo o meu amigo Espírito Santo. O meu amigo Espírito Santo, que é o Contonete, ele vai limpar o meu ouvido. Ele vai tirar toda a sujeira do meu ouvido. E o meu ouvido vai ficar feliz. E eu vou começar a escutar a palavra do Senhor. E entender a palavra do Senhor. Como Samuel. Samuel, na primeira noite, olha, lembra que a tia Rê falou que Samuel não conhecia Deus? Não conhecia a palavra do Senhor? Porque naquele tempo Deus não falava. Lembra? Então aí Deus, como ele falou para Samuel, vai lá e fala, Senhor, teu servo ouve. O Senhor falou com ele. E ele nunca mais deixou de falar com Samuel. Porque Samuel, logicamente Samuel pecava. Só que ele pedia perdão. Isso é a tia Rê falando, tá? A Bíblia não fala disso. Mas ele pedia perdão. E aí o ouvidinho dele ficava como? Limpinho. E aí poderia entrar todas as coisas boas do Senhor no ouvido. No ouvido sujo pode entrar? E o que a gente precisa? Precisa limpar com o Espírito Santo. Isso, Valentina. Precisa limpar com o Espírito Santo. Quando a gente limpa nosso ouvido com o Espírito Santo, que no caso está representado pelo Contonete, começa a entrar coisas. E essas coisas que entram no nosso ouvido, que é da palavra de Deus, tudo que Deus fala, a gente vai guardar pra gente? Vai? A gente vai guardar pra gente? A gente vai guardar pra gente? Só pra gente? Sim ou não? Sim? Isso mesmo. Samuel, ele falava para todas as pessoas. E é isso que a tia Reven também vai falar hoje para vocês. Quando vocês escutarem, lerem, o Senhor falou com vocês, não guardem para vocês. Comecem a falar, a pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra. Tem pessoas que não conhecem o Senhor. E ainda aqui no Brasil, tem muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E a gente precisa, nós cristãos que acreditam no Senhor, que acreditam naquele Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu falei que Jesus morreu para Heloísa, ela começou a chorar. Aí, calma, não, acho que foi para o Henrique quando ele era pequeno. Mas ele morreu. Eu não cheguei à parte do ressuscitar. E ele ficou triste. Mas não, ele ressuscitou. E ele morreu por quem? Isso, para a gente ter a vida eterna. O Henrique está ali. Ó. Isso mesmo, Valentina. Ele morreu para que nós pudéssemos ter a vida e a vida eterna junto com ele. Por isso que nosso ouvido precisa estar limpo. E quando ele sujar, eu posso fazer o quê? A gente tem que limpar com o cotonete Do Espírito. Mas como? Quem sabe como? Pedindo a Deus. Como a gente pode limpar o nosso ouvido quando ele estiver sujo? Porque ele vai sujar, gente. Ele não vai ficar sempre limpo. A gente está no mundo. Não é, tia Rô? Orando. Mas tem outra coisa, tia Rô. Muito importante. Quem? Pedir perdão. Oi, amor. Senta aqui do lado da amor. Isso mesmo, pedir perdão. Quando a gente pede perdão ao Senhor, viu? Quando a gente pede perdão ao Senhor, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa o nosso ouvido. E a gente pode continuar escutando a voz dele. Amém, crianças?